Eu cresci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena que mal aparecia nos mapas. As ruas de terra e as casas de madeira eram o cenário do meu dia a dia. Mas foi em uma noite de inverno, quando eu tinha uns 18 anos, que algo aconteceu e que eu nunca vou esquecer. A história começa com uma casa velha, abandonada há décadas, que ficava na estrada de terra que cortava a cidade. Ninguém sabia muito sobre o passado daquela casa, mas todo mundo sabia que ela era mal assombrada. Era o tipo de lugar que os mais velhos evitavam falar, e os mais novos, desavisados ou desafiadores, tinham medo de chegar perto. A casa tinha uma particularidade estranha: três cruzes grandes, uma em cima da porta e outras duas ao lado da janela principal. Essas cruzes sempre me chamaram a atenção, principalmente pela sua forma. Elas estavam meio tortas, como se o tempo as tivesse moldado de maneira bizarra. Dizem que a casa foi construída por um imigrante italiano, no século XIX, que fugia de algo. Não se sabe ao certo o que, mas a história que circulava na cidade falava de um homem que perdeu a esposa e o filho, supostamente, em um acidente misterioso. Depois disso, ele teria se trancado ali, sozinho, fazendo orações e colocando aquelas cruzes, como se quisesse proteger a casa de algum mal. Eu sempre ouvi essas histórias e nunca acreditei nelas, mas com o tempo, um frio estranho foi tomando conta do meu corpo sempre que passava perto da casa. Uma noite, depois de um encontro com os amigos no centro da cidade, decidimos ir até lá, como uma brincadeira. Era algo típico da nossa juventude: achar que tudo era só lenda e querer desbravar o desconhecido. O vento cortava o rosto como lâminas, e a estrada de terra parecia interminável naquela noite escura, sem lua. À medida que nos aproximávamos, a casa parecia cada vez mais estranha. As cruzes estavam lá, mas com o tempo, elas pareciam mais imponentes, como se estivessem observando. Entramos na casa. O cheiro de mofo era insuportável e o piso de madeira rangia a cada passo que dávamos. Estava tudo coberto por poeira e teias de aranha, e as janelas estavam todas quebradas, com o vento entrando e fazendo as cortinas rasgadas se moverem como se a casa estivesse viva. Era como se o ar fosse denso, e por mais que tentássemos rir e fazer piadas, a sensação de desconforto aumentava a cada minuto. Quando entramos na sala principal, algo estranho aconteceu. A porta que havíamos acabado de abrir se fechou sozinha, com um estrondo que fez os nossos corações dispararem. Naquele momento, começamos a sentir uma presença. Eu nunca a vi, mas era como se alguém estivesse ali conosco, observando e esperando. O ar parecia mais pesado e o som de algo se arrastando pelo chão nos fez congelar. Ninguém se atreveu a se mover. Foi quando ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro, vindo de algum canto da sala. Vocês não deviam ter vindo. O medo tomou conta de todos nós. Tentamos sair correndo, mas a porta não abria. As cruzes, que antes pareciam inofensivas, agora pareciam estar se inclinando para fora, como se estivessem tentando alcançar a gente. E foi aí que a coisa mais aterradora aconteceu. Uma sombra escura apareceu na parede, movendo-se, sem forma definida. Era como se o ambiente estivesse sendo preenchido por algo que não pertencia àquele lugar. Eu não conseguia mais respirar direito, sentia um peso no peito. Finalmente, a porta se abriu por conta própria e todos saímos correndo sem olhar para trás. Não falamos uma palavra durante todo o caminho de volta e ninguém mencionou a casa nas semanas seguintes. Mas, desde aquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu sabia que algo ruim tinha acontecido ali, algo que não podia ser explicado, mas que era real, muito real. E até hoje, quando passo perto daquela estrada, não consigo olhar para a casa. As cruzes ainda estão lá, tortas, como se estivessem esperando por algo ou alguém. Eu sei que algumas lendas são apenas histórias, mas o que aconteceu naquela noite, eu juro, não foi.